Obrigada. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, tanto os encarnados como os desencarnados. Que durante o tempo que estivermos juntos, possamos vibrar paz, harmonia, tranquilidade. O tema da noite de hoje é um tema muito lindo, que é o tema do semeador. O semeador saiu a semear. E logo a imagem que o Evangelho nos traz é uma imagem muito bonita, porque tendo Jesus saído de casa, ele sentou-se à praia e a multidão logo se reuniu. E ele entra num barco e a multidão fica à margem e ele começa a transmitir a sua mensagem, né? E ele inicia de uma forma muito poética que ele fala: aquele que semeia saiu a semear. Vejam só, o semeador saiu a semear, distribuindo as sementes. Uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Prestem atenção, porque no final vocês vão entender o significado de cada item. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, mas como não havia profundidade, o sol saiu e queimou as raízes, que logo secaram. Outra parte caiu entre espinheiros. Brotaram, mas foram abafadas pelos espinhos. A outra, finalmente, caiu em boa terra e produziu frutos, dando 100 por uma, 60 e outras 30. Então veja a diferença do terreno em que essas sementes caíram. A semente que caiu ao longo do caminho é aquele que escuta a palavra e não dá atenção. Ele ouve, mas aquilo para ele não tem a mínima importância. Vem o mal e tira todo o bem que foi semeado naquele coração. E ele se distrai e segue em frente. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente entre pedras é o que, não tendo raízes, dura pouco tempo. É aquele da emoção. Ele vai a um casamento, escuta aquela celebração e fica profundamente emocionado. Ele ouve uma palestra e ele fica emocionado. Achei o meu caminho. Mas colocou o pé de fora, ele já esqueceu tudo aquilo que ouviu, o sentimento dura o tempo exato da sua emoção. E aquilo vai embora. E quando sobrevém a dificuldade, aí que vai embora mesmo e não presta atenção em mais nada. O terceiro é o que recebe a palavra entre os espinheiros. Ele ouve a palavra, mas os cuidados materiais fazem com que a semente não tenha condição de brotar. É aquele ligado às coisas materiais, às coisas desse mundo. Ele está mais ligado na matéria do que no plano espiritual. Então, a semente não tem condição de brotar, né? Pela ilusão, pelas coisas materiais, a palavra, então, torna-se infrutífera. Aquele, porém, vejam só, aquele, porém, que recebe a palavra em terra boa, é o que escuta a palavra, lhe dá atenção e ela produz bons frutos. É interessante que muitas pessoas chegam aqui ao centro e quando descobrem todo o ensinamento da doutrina espírita, ele fica: mas por que eu não vinha mais tempo? Eu tinha que ter descoberto isso quando eu era jovem. Mas para cada um, chega num tempo o momento dessa semente florescer. Então, na realidade, para nós, não importa muito a quantidade do tempo.
O que importa é a qualidade daquilo que nós estamos fazendo com essas sementes recebidas, né? E vejam só, a terra para o plantio são nossos sentimentos. Olha só. Na terra adubada por bons sentimentos, as florações crescem maravilhosamente, porque ali tem um bom terreno de sentimento, de amor, de fraternidade. E aí chega a hora de examinarmos o nosso íntimo, né? Como recebemos as dádivas que a evolução nos proporciona para o nosso crescimento? A primeira dádiva que poderíamos relacionar seria a dádiva do tempo. Pense bem. O tempo que recebemos. Utilize o teu dia de modo positivo. Tempo desperdiçado não volta mais. Ele passou e ele não volta. E a hora vazia, ela faz com que nos descambemos. Para quê? Para os estados negativos. Para a mente vazia, para a queixa, para a melancolia, para a energia. E tudo isso vai sugando o quê? A nossa energia. E isso nos enfraquece espiritualmente. Ficamos sem motivação. Muita gente fala assim, eu não tenho motivação, eu não tenho o que fazer. Gente, na seara do Senhor tem tanta coisa para ser feita, tanta coisa. Uma pessoa que venha passar o dia aqui na fundação, quanta unhazinha para ser cortada, um ouvido para limpar, alguém para poder dar banho numa criança, para servir uma sopa, para ajudar no bazar, para ajudar na campanha do quilo. Dentro da nossa casa, que são onde nós temos os nossos compromissos mais sérios, quanto trabalho nós temos dentro da nossa casa. E nós vamos seguindo pela vida distraído, sem prestar muito atenção nas oportunidades que nos são oferecidas. E ele diz mais, tempo não é só dinheiro, porque muita gente fala, tempo é dinheiro. Realmente, tempo é dinheiro. Tempo não é só dinheiro. Tempo é saúde, é amor, é espiritualidade, é cultura, é alegria, é amizade. E quando investimos nesses valores, nós estamos investindo no bem imperecível, que são os valores eternos. Temos amizade, mas esquecemos de cultivar a amizade. Vamos dar uma ligação para aquela pessoa que está doente, vamos escrever um bilhetinho, vamos fazer uma visita ao hospital. Quantas oportunidades nos são oferecidas? Ele fala que quanto tempo tenho investido nas riquezas da nossa alma? Felicidade, ele diz, depende de bons investimentos em todas as áreas que nos trazem bem-estar. É na amizade, é na leitura de um bom livro, é na ouvir uma boa música, é assistir um filme que nos faça bem, que traga uma mensagem positiva. É no trabalho de plantar uma horta, de visitar um enfermo, né? E ele fala que daí o cuidado para não gastarmos de modo leviano o nosso tempo com pensamentos negativos, lamentações, queixa, a famosa fofoca, as recordações tristes, o cultivo da autopiedade. Porque o ser humano ele é tão complexo que ele consegue sofrer nos 3 tempos do verbo. Ele sofre no passado lembrando, porque aquele dia o Celso pisou no meu carro, né? Foi no passado. Hoje, ele sofre preocupado com o amanhã, que eu não sei o que vai. Conclusão, ele sofre nos 3 tempos, presente, passado e futuro, e vai complicando o sofrimento, sendo que poderia ter uma vida muito mais leve, uma vida muito mais saudável, né? E ele fala, pois assim fazemos, estando gastando tempo com o quê? Com a doença, com a miséria, com a solidão.
vamos atraindo tudo de negativo para a nossa vida. E ele fala, estamos fechando o caminho do nosso progresso material e espiritual. Tem uma historinha muito interessante, que é de um rapaz que procurou um médico. E ele estava com uma alergia, uma coisa seríssima. Uma alergia na virilha, que aquilo já estava em carne viva. Que coçava, saía um pruído de sangue e de água, e ele desesperado. E ele foi para o médico para que o médico desse uma solução. Aí chega lá, o médico começa a questionar, né? Mas qual a sua profissão? O que o senhor faz para causar essa alergia? Ah, não importa o que eu faço. Não importa que o senhor me dê um remédio para eu ficar bom. Mas eu tenho que saber o que você faz, o que está causando essa alergia. Não, o senhor não pergunta minhas intimidades, porque eu não quero falar de intimidade. Eu quero só uma pomada para melhorar isso. Aí o médico, muito paciente, fala, médico é igual padre. Na hora que você conversa aqui, fica aqui. Você pode me contar o que você faz, que eu não vou espalhar para ninguém. Fica entre nós. Aí, com muito sacrifício, ele resolveu contar o problema da alergia dele. Sabe o que é, doutor? Eu sou ladrão de cavalo. Eu roubo cavalo. Eu pego o cavalo em pelo e saio disparada com o cavalo soa muito e as minhas pernas estão ficando nesse estado. Aí eu consigo roubar aquele cavalo, vendo, quando é na outra noite eu já estou roubando outro cavalo. E o médico, então, dá a receita para ele, né? Da pomada, dos antibióticos que tinha que tomar e tudo, e num papelzinho à parte coloca, não roube mais cavalo. Ele falou, nada disso, vou continuar roubando cavalo, que essa aí é a minha profissão. E vai embora. Então, o que eu quero dizer com essa reflexão do rapaz que roubava cavalo? Será que nós não andamos por aí roubando cavalo também? Quem sabe a nossa saúde difícil, as nossas complicações, as nossas desarmonias não acontece porque nós estamos roubando a alegria do outro, matando a esperança de outro, enxergando só o lado pior da vida. Que em muitas situações, os nossos males, é verdade que nós temos um passado, existem as causas anteriores às aflições, situações causadas em outra encarnação. Mas existem também as causas atuais das dores e dos sofrimentos, que são causadas aqui e agora nessa encarnação. Então, fica essa reflexão, gente. Será que nós não estamos roubando algum cavalinho por aí? E aí vem as alergias que nós não descobrimos por quê, né? Ele diz que somos filhos de Deus, feito para o bem e para o belo. Somos filhos destinados à felicidade. Deus não criou ninguém para o sofrimento. Nós é que produzimos os desequilíbrios e depois recebemos os desequilíbrios em forma de dor, não como castigo, mas como lição e aprendizado. Ele fala, todos nós temos família. Quantos de nós vivem anos e anos num conjunto familiar e não fazemos nada para melhorar aquela situação? Aquele parente que a gente já classificou, aquele ali não tem mais jeito, não. Aquele ali não tem mais conserto. Quem sabe o que ele precisa é de carinho, o que ele precisa é de um pouquinho de colo, um pouquinho de atenção. Quantas pessoas que a gente vê, às vezes, aparentemente perdida no vício, perdida em situações tão complicadas, e de repente ela resolve dar uma guinada de 360 graus, e você falou, mas o que aconteceu que essa pessoa melhorou? Porque teve alguém que incentivou, teve alguém que mostrou que ela também é possuidora de boas sementes, e que essas sementes, quando bem adubadas, elas podem florescer.
Então, essa é a reflexão do estudo de hoje. Ele diz o seguinte: Deus nos concedeu as horas do dia para que nossa vida seja fértil. Nos deu talentos para serem multiplicados. Todos nós temos talentos. Todos nós temos qualidades que precisam ser buriladas e colocadas em ação. Seja na fala, na escrita, de fazer uma comidinha gostosa. As nossas avós, as nossas mães, que a gente lembra, ninguém fazia um arroz com feijão como ela. Isso aí não é talento, gente? É o talento que fez para quê? Para alimentar aquela família, né? Eu lembro do angu que a minha mãe fazia, que não era um angu, era um prato dos deuses. Era o angu, fubá, água, sal, né? Então, você vê quanta coisa nós temos que podemos florescer, passando essa experiência, crescendo em experiência e passando a nossa experiência para o outro, né? Ele diz que o tempo nos espera para a construção de uma vida melhor. Vejam só, o tempo nos espera para a construção de uma vida melhor. Sermos felizes para espalhar felicidade, sermos fartos para espalharmos fartura. E o De Luca ainda completa com mais uma dupla de auxílio. Falamos do tempo e agora vamos falar do orar e do agir. Como na doutrina espírita nós ouvimos essa orientação da orientação. Convidamos as pessoas a fazer o culto cristão no lar, que é de suma importância reservarmos um dia, uma hora certa no nosso lar, para que a família se reúna, para que estudemos o Evangelho e façamos as nossas preces. Quando fazemos o culto no lar, nós recebemos a visita dos nossos maiores espirituais. Nós recebemos Jesus em visita, nós recebemos os nossos mentores. E é tão interessante que a espiritualidade nos diz que a casa que faz o culto no lar, todo o quarteirão é visitado pela equipe espiritual. Então, onde houver uma casa com um problema sério, com uma dor, com uma dificuldade, essa casa é visitada. Vejam a importância do orar e do agir. E ele fala que pela prece adquirimos força espiritual. Vejam só, força espiritual para resistirmos aos ventos da tempestade. Olha só. A prece nos fortalece. Na prece entramos em sintonia com as forças divinas. Somos então envolvidos por energias que restauram as nossas forças. Somos inspirados, recebemos coragem e sabedoria. Eu sei de uma pessoa que certa vez o filho chegou da escola com uma inflamação na perninha, uma criança muito pequena, uma inflamação muito grande na perninha, parecia que ia nascer um tumor, um furúnculo muito grande na perna. A situação financeira dessa família estava naquela terrível, que faria em médico nem pensar. E essa mãe, então, foi para o quarto, pegou um copo de água, fez uma prece e começou a fazer compressa na perninha do menino durante a noite. Enquanto a criança dormia, ela molhava aquela aguinha, o paninho com a água da prece e foi fazendo aquela compressa na perna da criança. Quando chegou de manhã, o que tinha na perninha do menino? Era como se fosse um arranhãozinho. E a inflamação não progrediu e a criança ficou boa. Então, é o que é isso? Porque a água fluidificada, através da prece, ela se torna um remédio poderosíssimo, que nós não fazemos ideia do que é uma água fluidificada. Então, vejam o poder da prece, né? E ele diz o seguinte: o hábito da prece
nos prepara para vencermos os desafios existenciais. Aquela pessoa que tem um vício, que tem uma dificuldade moral, quando ela se apega verdadeiramente à prece, ela é ajudada espiritualmente e pouco a pouco ela tem força para se desvencilhar de toda a tentação. Ele diz que o hábito da prece nos prepara para vencermos os desafios existenciais. Mas não basta só orar, meus irmãos, é preciso agir. Porque não adianta também ficar orando de bracinho cruzado. Ah, não, eu quero que Deus traga tudo aqui para mim. Não, é preciso agir. Ele fala, ir ao encontro das soluções para as nossas dificuldades. Ninguém fará o trabalho por nós. É um trabalho individual. Progresso, evolução, por mais que amemos o nosso filho, não poderemos evoluir por ele. É um trabalho individual. E ele fala, a força superior das boas atitudes. É preciso orar e trabalhar. E quando agimos com amor, a começar por nós mesmos, o caminho fica livre. Para quê? Para Deus realizar o melhor por nós. Então, fica aqui a reflexão da semeadura, do tempo, do orar e do agir. Que Jesus nos abençoe. Desculpe se eu passei do tempo. Ei? Encerra a oração final para a gente. Tá bem. Então, que Jesus nos abençoe a todos nós, que Deus possa ver na noite de hoje, no fundo dos nossos corações, as nossas necessidades mais secretas, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas esperanças, os nossos desafios. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade, que Jesus, nosso mestre, nosso médico, o divino médico de nossas almas, Dr. Bezerra, nosso mentor, e toda a sua falange amorosa, trabalhadora dessa casa, que possa nos envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, envolver cada família aqui representada, e que possamos ter esperança, ter fé, ter coragem para vencermos as nossas más tendências e continuarmos a caminho da nossa evolução, amando, perdoando, compreendendo o nosso próximo como gostaríamos que ele nos compreendesse. Graças a Deus.